Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7. Nós terminamos o verso 6. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Filadélfia. A primeira coisa que é importante a gente entender é a respeito do nome Filadélfia. O nome Filadélfia significa amor fraternal. E de onde surgiu a cidade de Filadélfia? De onde nasceu a cidade de Filadélfia e por que esse nome? Então nós vamos conhecer agora um pouquinho a respeito do fundo histórico da igreja de Filadélfia. A cidade de Filadélfia ela foi fundada cerca de 150 anos antes de Cristo, tá? Então, a cidade ela foi fundada por colonos que pertencia à cidade de Pérgamo, que foi uma das igrejas que nós estudamos aqui. E o que aconteceu para que essa cidade recebesse esse nome? É que nesse período, 150 anos antes de Cristo, um rei chamado Átalos, ele teve um irmão caçula. E para homenagear esse irmão que nascera, para homenagear o irmão, ele coloca o nome do irmão na cidade que foi fundada por esses colonos da igreja de Pérgamo, ou da cidade de Pérgamo, melhor dizendo, e recebe como homenagem. Então isso era comum no Império, por exemplo, romano, daquela época, entre os gregos, colocar o nome de uma cidade designada também ao nome de um parente, ou de alguém que ele queria homenagear. Tanto que lá 150 anos antes de Cristo, esse rei chamado Átalos, ele coloca o nome dessa cidade em homenagem ao seu irmão, e a ideia principal era trazer essa ideia do nome Filadélfia, que nós falamos aqui que significa amor fraternal, mas que naquela ocasião significava amor de irmão, tá? Então, a ideia da palavra amor fraternal traz essa alusão que o rei Átalos trouxe para poder homenagear o seu irmão. Então, quando alguém chegava em Filadélfia, nessa cidade, eles entendiam que ali, essa cidade recebeu esse nome em homenagem a esse irmão do rei Átalos, porque ele o amava, por isso que significa amor fraternal ou amor de irmão. A cidade de Filadélfia era uma das cidades mais importantes naquela época, porque ali existia, dentro do comércio, uma grande produção de vinho, tá? A vide, né, a videira ali predominava. Então, imagina, havia muito vinho naquela região. O comércio ali era muito bom naquela região. Era uma cidade pequena, porém era uma cidade muito rica. Só que, historicamente, a gente vai perceber que durante a fala de Jesus, né, essa revelação que Jesus deu para o apóstolo João a respeito da igreja de Filadélfia, durante esse diálogo de Jesus com a igreja, Jesus fala que vai dar um novo nome para os irmãos da igreja de Filadélfia. Eles iriam receber um novo nome, o nome da cidade do meu Deus, da Nova Jerusalém, né, o nome que seria um novo nome do próprio Jesus, que o próprio Jesus está dizendo que daria à igreja. E por que Jesus fala durante esse diálogo com a igreja de Filadélfia que eles receberiam um novo nome? Porque durante a história, desde o ano 150 a.C. até João receber a revelação na ilha de Patmos e escrever a igreja de Filadélfia, a igreja de Filadélfia, ou melhor dizendo, a cidade de Filadélfia, ela teve o seu nome mudado algumas vezes. Por exemplo, no período do reinado do rei ou do imperador Tibério, que foi imperador romano, o nome da cidade de Filadélfia foi mudado. Deixou de ser Filadélfia e ele deu um novo nome. Depois, mais tarde, Vespasiano, que já foi no ano 90, próximo, quando João é levado à ilha de Patmos, o nome da cidade de Filadélfia foi mudado. Por quê? Porque o sobrenome de Vespasiano tinha o sobrenome de Frávio. Então a cidade foi mudada, o nome de Filadélfia para Frávia, em homenagem ao imperador.
Então, por diversas vezes, aconteceu essa mudança da cidade de Filadélfia ter o seu nome trocado. Então, Jesus associa esses acontecimentos que ocorreram com esses imperadores e diz, assim como esses imperadores mudaram o nome da cidade de Filadélfia, no dia em que eu voltar, em que vocês receberem o corpo glorificado, vocês também receberão um novo nome. Deu para entender? Então, agora a gente vai entender por que Jesus fala que trocaria o nome daqueles que fossem fiel até o fim, que eles receberiam um novo nome, justamente por causa disso. A cidade de Filadélfia é uma das cidades que mais sofreu ao longo da história. Eu estou trazendo um fundo histórico para a gente poder entrar. Qual foi o maior sofrimento da igreja de Filadélfia, da cidade de Filadélfia, os irmãos daquela cidade? É que desde o ano 17 depois de Cristo, essa cidade sofreu com vários terremotos. Tá? Isso é histórico, isso a gente encontra em qualquer biblioteca que você for estudar sobre a cidade de Filadélfia. Então, o maior terremoto entre todos foi no ano 17. E aí, com a explosão de um vulcão, houve um grande terremoto e aquela cidade foi totalmente devastada, destruída. Por isso que ela recebe um novo nome, ela é trocada várias vezes os seus nomes, porque quando isso sucedeu, o imperador da época, que era Tibério, ajudou financeiramente a reconstruir essa cidade. E quando ele faz isso, ele troca o nome da cidade de Filadélfia. Só não vou lembrar qual foi o nome que ele colocou naquela época, mas o nome foi trocado. Depois foram vários outros terremotos que causaram destruição sobre a cidade de Filadélfia. E aí a gente vai entender, coloca para mim, pastor, o versículo de número... Lembra que houve vários terremotos que destruiu a cidade. A cidade teve que ser reconstruída várias vezes. Então imagina, os irmãos daquela cidade, né, segundo os historiadores, quando o terremoto vinha e destruía a cidade, devastava, eles tinham que cultuar em meio aos entulhos, ao relento. Não tinha um templo, não tinha um lugar para se cultuar. A cidade sofria com o impacto do terremoto, destruição, desemprego, fome, tudo isso a gente vê até nos dias de hoje. Quando uma cidade ela é atingida por um forte terremoto, leva-se um tempo para se reconstruir. Por exemplo, na América não tem terremoto, mas tem aqueles furacão, vulcão. Esses tempos atrás teve, né? Aquele furacão que devastou o Texas, devastou a Califórnia, vários lugares. E isso leva um tempo para que aquela cidade seja reconstruída. Jesus, sabendo desse sofrimento, né, desses terremotos que constantemente destruía a cidade de Filadélfia, ele fala no capítulo de número 3, no verso 12, ao que vencer farei coluna no templo do meu Deus. Por quê? Jesus sabia que aquela cidade sofria abalos, né, sísmicos, né, aqueles abalos de terremoto, e não havia coluna que sustentasse templo, casa, comércio de pé. Mas ele está dizendo, vai chegar um dia que vocês vão estar tão firmes na minha presença que eu vos farei coluna no templo do meu Pai. Quer dizer, vocês nunca mais serão abalados pelos terremotos, pelas destruições, pelo caos, por aquilo que a natureza tem causado no vosso meio. Então isso é uma promessa de Jesus. Hoje, imagina, aqueles crentes que viviam naquela cidade, acabava de construir a casa, levantar a casa, aí vinha um terremoto e chacoalhava e derrubava a casa. Aí eles estavam acostumados com a igreja, pastor Samuel. Estavam acostumados com o templo naquele lugar, a sinagoga, os lugares que eles frequentavam para invocar o nome do Senhor Jesus. E de repente viu um terremoto, desabou, em questão de minutos, já não tinha mais nada, Rodrigo. Não tinha mais nada, Josiane. Então, eles sofriam com isso, porque agora eles tinham que reconstruir as suas casas, na esperança de ter um lugar para morar, tinha que reconstruir a igreja, tinha que reconstruir a cidade, tinha que reconstruir o comércio. Então, muitos irmãos deixavam a cidade de Filadélfia e viver em outro lugar. Como é que você vai viver num lugar que você não tem estabilidade? Então, Jesus faz uma promessa, por isso que essa igreja é uma das mais fiéis entre todas as demais do Apocalipse. Por quê?
porque mesmo vivendo debaixo de tanta adversidade, vivendo debaixo do caos, de tantas lutas, digamos assim, eles permaneciam fiel. E Jesus faz essa promessa para eles: ao que vencer, eu o farei coluna do templo de meu Deus, e dele nunca sairá. O que Jesus está dizendo: vocês não vão precisar mais reconstruir um lugar para adorar, porque vocês serão a coluna da adoração. Vocês serão a coluna da exaltação ao próprio Deus. Não existe terremoto na Nova Jerusalém. Não existe destruição na Nova Jerusalém. Não existe caos na Nova Jerusalém. Então essa é uma promessa que o próprio Jesus fez. Vamos lá para o versículo 7, agora nós vamos entrar no texto. Deu para entender? Vocês param eu aí se eu estiver acelerado, tá? Se vocês quiserem fazer uma pergunta, vocês podem perguntar. Então esse é o fundo histórico, tá? Que eu trouxe para vocês até agora. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto: diz o que é santo, o que é verdadeiro. Então a gente vê que, em primeiro lugar, quando Jesus vai ter esse diálogo através dos escritos de João da Revelação para essa igreja, Jesus começa essa carta dizendo que aquele que é santo, aquele que é verdadeiro. Então Jesus enfatiza duas coisas aqui para aquela igreja. Primeiro, o Cristo ressuscitado, que agora está revelando a João essa carta, ele é santo. Jesus está expressando o quê? A sua santidade. Assim como aquela igreja deveria ser santa, né? Permanecer em santidade ao Senhor, aquele a qual aquela igreja servia, que era o próprio Cristo, também é santo. Tá? Então ele é santo. Além de santo, ele é verdadeiro. Então, duas coisas que deveriam existir na igreja de Filadélfia, assim como Cristo é: a santidade e a verdade. Uma igreja sem santidade, uma igreja sem verdade, é uma igreja sem Cristo. Tá? Não existe igreja que possa, pastor Samuel, dizer que tem Jesus se não existe nela santidade. Uma igreja que se declara cristã e não tem santidade e não tem a verdade, é uma igreja mentirosa. É uma igreja que não é de Cristo. Porque a igreja de Cristo, ela tem esses dois requisitos que o próprio Cristo é: a santidade e a verdade. Jesus não tem santidade, ele é a santidade. Jesus, entendeu? Não busca ser santo, ele é santo. Jesus não busca a verdade, ele é a verdade. Ele disse: eu sou a verdade. Tá? Então, a igreja tem que ter esses dois requisitos: santidade e verdade. Vamos continuar. O que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. É importante a gente entender que a expressão chave de Davi aqui, ela está conectada com duas palavrinhas que nós encontramos na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Poder, representada pela chave de Davi, e autoridade. A chave de Davi é símbolo de poder e de autoridade. Olha o que Jesus está dizendo para a igreja de Filadélfia: aquele que tem a chave de Davi, aonde expressa o poder e a autoridade? O que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Só pode fechar e abrir quem tem poder. Só pode fechar e abrir quem tem autoridade. Então essa chave de Davi é a expressão tanto do poder quanto da autoridade. Trazendo para o lado histórico, a gente precisa entender, dentro da cultura judaica, que a chave de Davi era um símbolo tanto desse poder quanto um símbolo dessa autoridade. Eu vou simplificar aqui dentro da cultura judaica para vocês entenderem. Quando um rei ia reinar, por exemplo, como o rei Davi aqui é citado, a chave de Davi, eles faziam uma chave de madeira, Rafael,
uma chave de mais ou menos 1 metro, e aquela chave de madeira, ela simbolizava a autoridade do rei, o poder do rei. Então, quando o rei ia viajar, quando o rei, pastor Samuel, pastor Benedito, ia para outro país, o que ele fazia? Ele pegava aquela chave de madeira e colocava sobre o ombro de alguém que ele confiava. Geralmente quem recebia a chave do rei era o tesoureiro, é o que cuidava do tesouro do rei, do tesouro da nação, do ouro, da prata, das joias, das armas de guerra. Era um homem influente, de confiança, que recebia essa chave. Então, quando o rei ia para outro país, o que ele fazia? Ele pegava a chave de madeira, que era símbolo da autoridade e do poder do rei, e colocava sobre os ombros daquele súdito. E quando ele viajava, todos os que ficavam no reinado tinham que se submeter a ele. Aonde ele passava com a chave de Davi sobre o ombro, as pessoas diziam: o rei deu para ele poder e autoridade. Então Jesus está falando isso para a igreja de Filadélfia: vocês têm a chave de Davi, porque eu tenho ela. E Jesus está dizendo: eu estou colocando sobre os vossos ombros, porque qual que era aqui a preocupação dos irmãos da igreja de Filadélfia? Devido a esses terremotos, as perseguições que nós vamos ver, alguns daquela cidade diziam que aquela igreja não permaneceria aberta, que aquela igreja ia se fechar, que o cristianismo não ia se vingar naquela cidade, que os crentes daquela cidade não iam permanecer. E é tão interessante que, se você depois for dar um Google hoje, depois em casa, vocês vão perceber que entre todas essas igrejas, a igreja que tem mais crente na região da Ásia Menor, na região da Turquia, é a igreja de Filadélfia. Até hoje existe uma placa bem grande nessa cidade, onde exalta o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para você ter uma ideia, a promessa é tão verdadeira que, de todas as igrejas, a igreja que mais criou raízes, que mais cresceu e que mais glorifica a Cristo naquela região da Ásia Menor, ainda é, até hoje, estou falando de 2000 anos atrás, a igreja de Filadélfia. Porque Jesus diz para eles: a chave de Davi, que é o símbolo do poder e da autoridade, está sobre vocês. E é por isso que eu vos digo: ninguém vai fechar, porque olha lá, o que abre e ninguém, e o que fecha. Isso era um consolo para aqueles irmãos que estavam preocupados: onde nós vamos congregar? Onde vamos cultuar? Onde vamos viver com tantos terremotos, tanta destruição, tanta perseguição, que a gente vai ver que essa igreja foi perseguida? Nós não vamos suportar esse sofrimento. E aí Jesus aparece no cenário dizendo: aquele que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que tem poder e autoridade. Está dizendo que quando abre, ninguém fecha, e quando fecha, ninguém abre. Olha só, isso aqui serve de consolo para a nossa alma. O que mantém a porta da igreja aberta não é o homem, é Jesus, pastor. Isso aqui é glorioso, Rafael. Olha, às vezes as pessoas falam assim, tem gente que pode pensar assim: ah, essa igreja não fechou a porta ainda porque eu estou aqui, eu sou dizimista, o meu dízimo mantém essa igreja. Bobagem. Se você sair, Deus manda 10 que dizima mais do que você. Se você sair achando que você que está mantendo a porta da igreja aberta, se você chegar a essa prepotência e dizer: a igreja só está aberta por minha causa, se você sair, Deus manda 50 que faz muito mais do que você faz. Porque quem sustenta a porta de uma igreja aberta não é o homem, é o próprio Cristo, é aquele que tem a chave. Ele abriu a porta e só ele tem poder de fechar a porta de uma igreja. Está entendendo? Isso é glorioso, irmão. Tem muita gente que acha que a igreja se mantém aberta por causa dele. Não. Não é, irmão. Isso é ilusão do nosso coração, da nossa mente achar isso. Porque quem mantém a obra aberta, vamos usar o termo pentecostal, é o próprio Cristo. Só Ele pode fechar a porta que Ele, nem o diabo, nem Satanás, nem os demônios têm esse poder, essa autoridade de fechar a porta de uma igreja. Vocês sabiam disso? Porque ele não tem a chave de Davi. Na verdade, ele não tem a chave nem do inferno. Ele não tem a chave nem da morte.
quanto mais da obra de Deus. É a Bíblia que diz isso, que Jesus, na sua morte, tomou a chave do inferno e da morte. Então, se nem o diabo tem a chave da casa dele, quanto mais da igreja. E tem crente que acha que a igreja depende dele. Não, só depende dele, Jesus, não dele, o homem. Então é importante a gente entender isso. E a gente vai ver isso no verso 8. Olha lá, o verso 8. Conheça as tuas obras. Olha só. É interessante que essa frase aqui tem que ficar enraizada escatologicamente na nossa mente, irmão Marcos. Irmão Rodrigo está aqui, nosso irmão, a Maju, a irmã Michele. Conheça as tuas obras. Jesus falou isso para todas as igrejas do Apocalipse, tá? Para todas as igrejas do Apocalipse, Jesus disse, conheça as tuas obras. Não há uma igreja na terra que Jesus não conheça as suas obras. Olha que coisa gloriosa. Ninguém esconde as suas obras de Cristo, irmão. Jesus está dizendo para ele, conheça as tuas obras. Aqui está falando para os membros, né? Eu vou simplificar teologicamente, para os congregados. Jesus está falando, olha, eu conheço as tuas obras. E eis que diante de ti pus uma porta. Olha o que Jesus está falando para ele. Mas não tinha um templo. Às vezes tinha que congregar na pracinha, às vezes tinha que congregar no relento. Mas Jesus queria que eles entendessem que a porta não tipificava a matéria, o material, mas as pessoas que permaneciam ali para invocar o Senhor, unidas num só propósito. Vocês estão entendendo ou não? Jesus está dizendo, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. O que Jesus está dizendo, o terremoto pode derrubar essa igreja 100 vezes eu vou levantar. Pode vir o vento, a tempestade, o terremoto, a luta, a porta vai permanecer. Pastor, mas a igreja estava no chão, eles congregavam no meio dos entulhos, mas a porta estava aberta. Você está entendendo? A gente precisa entender esse conceito de evangelho. Jesus está dizendo, ninguém vai fechar lá, ó. Aí Jesus vai explicar por que ninguém vai fechar a porta. Olha por quê. Porque tendo pouca força. Então Jesus não conta com a força do homem para manter a porta aberta. Deus não conta com a tua força. Deus conta com a tua fé, irmão. Isso aqui dá uma mensagem, né, Valdir? Isso aí vale para a nossa vida, isso é princípio para qualquer área da nossa vida. Às vezes a gente quer conquistar algumas coisas pela força. E Deus fala, pela tua força, eu não preciso da tua força. Eu já falei aqui, vou falar de novo, vocês lembraram no tabernáculo, quando o sumo sacerdote entrava, ele não podia transpirar, derramar uma gota de suor no lugar santíssimo. Senão ele morria, porque o suor do sumo sacerdote, o ato de transpirar no santo do santo, representava a força do homem. E ninguém pode entrar na presença de Deus pela força. Mas se ele chorasse, Deus recebia o pedido de perdão. Deus recebia a oferta, o sacrifício. Porque o suor representava a força, mas a lágrima, o arrependimento. Então, quer dizer, a obra de Deus não é feita por força e nem, mas pelo Espírito. Então, Jesus está dizendo aqui, ó, a porta está aberta, não é porque você é forte. Não é porque você é grandão. Não é porque você pode alguma coisa. Porque tendo pouca força, você é fraquinho. E geralmente quem é fraco depende de quem é forte. Deu para entender ou não? Ah, para de graça. Vou ter que falar de novo. Para de graça. Quem é fraco depende de quem é. Quem é pequeno depende de quem é. Entenda isso, irmão. Quanto mais grande você se achar, mais independente de Deus você se torna. Quanto menor você se sentir, mais dependente de Deus você está. Entendeu? Eu fico vendo gente falando assim, quando eu for forte espiritualmente, aí eu vou fazer a obra. Meu irmão, aí você vai fazer a sua obra, não a obra de Deus. Deus não está procurando alguém forte para fazer a obra dele, Deus está procurando alguém fraco. Mas alguém que dependa dele.
Alguém que tenha pouca força, mas que vai na dependência dele. Lembra de Davi? Pega aí o mistério, que nem diz o Jean. Pega aí o mistério, o manto. Davi chegou lá e o rei olhou e falou: eu vou contra esse Golias aí. Aí o rei falou: mas peraí, rapaz, olha o seu tamanho, olha o seu peso. O rei Saul está olhando para Davi e está dizendo: Golias é homem de guerra desde a sua mocidade. Você acha que eu vou deixar você lutar com aquele camarada? Israel vai sair sobre o domínio dos filisteus por tua causa, rapaz. Golias, se ele te dá um tapa, você não sabe se foi um tapa ou um castigo de Deus. Isso aqui é minhas palavras. Tá? Se ele te der um chute, você não sabe se é um chute ou coisa de uma mula. Aí Davi vai falar: rei, vem cá, eu sou pequenininho, sou magrinho, eu peso menos que o escudo de Golias, mas tem um detalhe, tá? Isso aqui é só para você entender. Eu não vou contra ele com espada. Eu vou contra ele no nome do Senhor dos Exércitos. Deu para entender? Um homem de 1,60 m contra um homem de 2,96 m. O dobro do tamanho. A ponta da espada de Golias pesava só 9 quilos, só a pontinha da espada. Para você ter uma ideia, Davi, segundo os historiadores, não pesava mais do que 52 quilos. Golias pesava aproximadamente, isso aqui é teologia, a história diz que o Golias de 3 metros pesava mais de 200 quilos. Se ele quisesse matar Davi, humanamente falando, se Davi não tivesse Deus na vida, ele não precisava dar uma espadada. Se ele pisasse na cabeça de Davi com o peso, o peso era suficiente para esmagar o crânio de Davi. Um pisão. Mas a gente conhece a história. Quem saiu vencedor? Porque não adianta ser grande e confiar na sua força. É melhor ser pequeno e confiar na força de Deus, no poder de Deus. Então essa igreja tinha que aprender isso. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Aqui tem um segredo. Guardastes a minha palavra. Não importa o tamanho da sua força. O que importa é o que você tem guardado. O que te torna forte diante de Deus é aquilo que você guarda. Se você guarda ira, ódio, raiz de amargura, inveja, aí você é fraco para Deus. E um fraco sem Deus fracassa. Mas um fraco que guarda a palavra de Deus se torna forte. A gente precisa entender. O segredo da nossa força está naquilo que guardamos. Os mandamentos, a obediência, a santificação, o evangelho, o amor, a cumplicidade, a união, né? Tudo isso faz parte de princípios estabelecidos no evangelho. Então, quando nós guardamos a palavra de Deus, ela nos faz forte. Amém? E não negastes o meu nome. E quantas das vezes nós negamos o nome de Jesus, né? Na nossa fraqueza. Quando que nós negamos o nome de Jesus? Quando nós duvidamos das suas promessas. Quando nós se afastamos do caminho. Porque olhamos para o homem. Ou porque olhamos para o vento, para a adversidade, para as lutas. Imagina aquela igreja. Quantas pessoas chegavam nos crentes de Filadélfia, irmã Josiane, e diziam assim: ué, cadê o Deus de vocês? Vocês estão aí, nem igreja para cultuar vocês têm. O terremoto destruiu tudo. Nem casa para morar vocês têm. Mal é mal de comer vocês têm. Mas eles insistiam em guardar a palavra e não negaram o nome de Jesus. Né? Até parece aquele hino do Lázaro, né? Se tu és crente, então por que passa fome, né? Aí ele responde, né? Porque não só de pão viverá o homem. Essa é a realidade. Se tu és crente, então por que toda essa dor? Porque como é que é?
Porque o deserto é a escola do Senhor, né? Faz muito sentido para a igreja de Filadélfia isso, né? Porque as pessoas têm essa mania de achar que Deus só está presente quando tudo vai bem. Né? Quando a luta vem, Deus me abandonou. Quando o deserto vem, irmão Michel, Deus me abandonou. Quando as coisas saem do nosso controle e dá errado, Maju, alguém diz assim, ih, Deus me abandonou. Não vou para a igreja não. Não vou falar o nome, mas a gente fazia um culto aqui na casa de uma pessoa que a gente ama muito aqui na Greva Palhano, uma pessoa muito bem, né, de vida. E é triste, porque ela estava buscando a Deus, mas ela queria que Deus desse para ela algo que Deus não deu. E ela se afastou porque Deus não deu para ela aquilo que ela queria. É triste isso. E tem pessoas que reagem assim. Já que Deus não me deu o que eu quero, então eu não vou guardar mais a palavra. Então eu vou negar o nome do Senhor. Sendo que o verdadeiro crente é aquele que no meio da crise, da dor, da perseguição do vale, ele insiste em guardar a palavra e ele não nega o nome de Jesus. Alguém está dizendo, rapaz, está igual a mulher de Jó, né? Vamos usar o termo português, amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí Jó está dizendo, já perdi tudo, você ainda quer que eu perca a fé? Aceitastes o bem de Deus com prazer e o mal tu não queres aceitar? No sair do ventre da minha mãe, olha a palavra de Jó, no tornarei para lá, mas bendito seja o nome do Senhor. O que Jó está dizendo assim, eu posso perder tudo, mas negar a minha fé, negar os meus princípios, as circunstâncias que me cercam e os bens que eu conquistei podem mudar o ambiente que eu vivo, pode mudar a situação que eu vivo, mas não pode mudar quem eu sou. Deu para entender ou não? Você pode perder um carro, uma casa, pode perder alguém que você ama, pode perder financeiramente, né? Mas você não pode mudar quem você é pelas percas ou pelos ganhos. Porque tem gente que não precisa perder para mudar. Tem gente que basta ganhar que muda também. Né? Eu preguei, eu falei assim, tem gente que não pode ser abençoado de jeito nenhum. Porque se ele se abençoar, ele fracassa na fé. Eu conheço gente assim ao longo de 25 anos, que enquanto não tinha nada, era bênção. Se Deus dá, não vai dias que a pessoa se perde. E é por isso que muitas das vezes Deus não dá, e não é para mim, para muitas pessoas, às vezes Deus não dá algumas coisas, porque talvez Deus som do nosso coração falando, não vale a pena. Porque se der, se perde. Não é assim? Ou eu tô equivocado? Infelizmente, irmãos. Até o nosso nível espiritual é medido muitas das vezes nessas coisas. Está aqui uma igreja que perdeu tudo, mas que guardava a palavra e não negava o nome. Aí a gente olha para um Adão e para uma Eva que tinha tudo e que se perdeu. Adão tinha a presença de Deus, não precisava plantar, colhia todo dia, comia do bom e do melhor, não conhecia o mal. Vivia no paraíso e se perdeu. Tem gente que vive no lixo, que nem Jó estava no lixo e não se perde, mas tem gente que vive no paraíso. Eva nunca foi o problema de Adão, porque antes de Deus colocar Eva na frente de Adão, ela já existia dentro dele. Eva nunca foi um problema de Adão, porque se fosse, estava dentro dele. Deu para entender ou não? Deus tirou a mulher de dentro do homem, sim ou não? Sim. Então, se Eva foi problema, é porque esse problema já existia dentro dele, antes de Eva pecar. E muitas das vezes o nosso problema está dentro de nós. A gente casa com quem não se deve casar, namora com quem não se deve namorar, trabalha aonde não se deve trabalhar,
Tem gente que se perde até congregando onde não se deve congregar. É ou não é? É. E aí não é um problema dos outros, é um problema nosso, porque é algo que a gente precisa resolver primeiro aqui dentro. Senão as coisas não fluem. Entendeu, Rafael? A gente olha para Eva lá sendo enganada pela serpente e a gente fala, poxa, Eva foi um problema na vida de Adão. Não, já existia dentro dele. Porque no diálogo que ela teve com a serpente, Adão estava onde? E eu costumo dizer, quando o marido não conversa com a mulher, o diabo conversa. Quando o marido não dá amor e carinho para a mulher, o diabo dá. Às vezes revestido de serpente, com propostas indecentes. De tudo pode se comer, come isso aqui, não dá nada não. Então o problema nunca foi Eva. Porque às vezes a gente não resolve as coisas aqui dentro e quando o outro erra a gente quer colocar a culpa no outro. Ou quando a gente erra a gente quer culpar o outro. Isso é um aprendizado para a nossa vida. Então se alguma coisa, eu falo sempre para minha esposa, se alguma coisa está dando errado na nossa vida, a primeira coisa não é analisar a vida dos outros. Ou daqueles que me cercam. Primeiro eu tenho que olhar dentro de mim. Se for um problema que eu preciso resolver, esse problema está dentro de mim. Então Deus está me ensinando de alguma forma. Eu preciso olhar e fazer uma análise, opa, aonde eu estou errando para as coisas melhorarem. Se for uma aprovação que Deus está permitindo, eu tenho que agradecer a Ele, porque Ele está me ensinando alguma coisa através dessa aprovação. Então, tudo flui para que o nome do Senhor seja glorificado. Né, pastor Benedito? E eu aprendi com isso. Hoje eu falava isso para minha irmã, isso aqui serve de experiência para vocês. Se nós caminharmos com Cristo dentro de uma obra, de uma igreja, para observar a vida alheia do outro, a gente não permanece em lugar nenhum. Porque a igreja, ela nunca foi lugar de perfeitos, mas ela é um lugar, por isso que aqui é pronto-socorro, né? Vamos usar o nome do ministério, fica mais fácil. É um hospital que trata doentes. Tem uns doentes do nervosismo, tem outros doentes da mágoa, tem outros doentes da raiz da amargura, outros da ira, outros doentes, né, da fofoca, outros da inveja. Então, a palavra é o remédio que cura tudo isso aí, irmão. Então, cada um tem o seu defeito, o seu problema. Precisa ser tratado. Né? E às vezes, que nem diz a frase, acho que foi Billy Graham que falou, se eu não me engano, que ele achou que no batismo ele tinha matado o velho homem, né? Tinha afundado ele na água, mas ele descobriu depois do batismo que o velho homem sabia nadar. Essa é a realidade. Tem gente aqui que desceu as águas e falou, nunca mais eu vou brigar com ninguém. Aí, na mesma semana o pau fechou, filho. O bagulho ficou louco. E você falou, nossa, meu Deus, eu achei que eu tinha mudado. Não, a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória, dia após dia. Né? Somos fortalecidos de força em força, quer dizer, um passo de cada vez. A obra da regeneração do Espírito Santo em nós vai durar até o dia que a gente perder esse fôlego de vida. Enquanto você estiver respirando, o Espírito Santo ainda está regenerando. Fala, precisa tirar isso aqui, tem que limpar isso aqui, tem que perdoar aqui, tem que limpar ali. Esse quarto ainda está meio empoeirado. E é assim a obra do Espírito Santo. É que muita gente não ensina. Aí você acha que depois que você desceu o batismo, você é o super crente, super homem. Não é nada. As crises, as dificuldades da vida, elas vêm para provar realmente quem somos. Né? Às vezes a pessoa fala assim, Deus está te provando para você saber, para Ele saber quem você é. Não, Deus sabe quem eu sou. Nunca pense e nunca concorde com isso, que nenhuma prova é para Deus saber quem você é. Deus sabe quem você é. É para você mesmo saber quem você é. Deus permite a prova para revelar para você que você não é tão santo assim, não. Você não é tão bom assim como você pensava, não. Você não é tão forte como você pensava, não. Aí quando você passa pela prova, fala, nossa, eu achava que eu era tão forte. Ou tão independente. Tão independente, eu era super homem, mulher maravilha. Aí você fala, sou nada. Porque dependendo da crise, acho que todo mundo que já passou dá vontade de morrer, pede a morte, tem crente que até maquina, né, contra a própria vida. E isso é o ser humano, irmão. Mas crente não pensa assim. Ué, como não? Até Jesus falou assim, se possível, passa de mim esse cálice. Mas como não tem jeito,
todavia seja feita a sua vontade. Jesus ali, como ser humano, transpirou gotas de sangue. Você acha que ele não estava sofrendo? Isso porque ele estava antecedendo o sofrimento que ele enfrentaria na cruz no outro dia. Ele sabia da dor, pastor, que ele ia enfrentar. E como ser humano, ele chorou. Como ser humano, ele gritou. Como ser humano, ele se sentiu sozinho. Tanto que a Bíblia diz que, depois disso, os anjos vieram o consolar. O sofrimento de Jesus foi tão grande, antecipado, que depois do Getsemane, quando ele termina de orar, em algumas traduções diz que os anjos desceram para consolar a ele antes do sofrimento. Olha só. Se o próprio Jesus, como ser humano, precisou de anjo para consolar ele, quanto mais nós, como ser humano, irmão. Por isso que eu falo, ninguém suporta a dor sozinho. Deus sempre coloca alguém no nosso caminho para suportar conosco a nossa dor. Porque sozinho a gente morre, a gente se entrega, irmão. E é por isso que as igrejas, por exemplo, a igreja de Filadélfia foi consolada por ele com essas palavras. Vocês são fracos, têm pouca força, mas guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Por isso coloquei uma porta aberta. Porque eu conheço a fragilidade, a dor, o sofrimento. Eu conheço as afrontas que vocês enfrentam. Isso é tremendo. Vamos lá para o verso 9. Se alguém quiser interromper e fazer uma pergunta. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. Olha, como não bastasse o terremoto. Olha lá, o que eles vão enfrentar. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus. Os judeus, e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrado aos seus pés e saibam que eu te amo. Então, como não bastasse todo aquele fundo histórico que eu trouxe aqui, do terremoto no ano 17, depois vários terremotos, destruição, e aí a cidade era reconstruída, depois era destruída de novo, reconstruída. Agora vem aí alguns que se diziam judeus, mas eram da sinagoga de Satanás. Quer dizer, Jesus está fazendo menção de alguns judeus que se dizia crente, mas não era, e que se aproveitavam daquele momento de dor, de sofrimento, para perturbar, para perseguir, para humilhar. De certa forma, ali existia uma sinagoga, então era uma afronta. Ué, você é crente, se Jesus é o Filho de Deus, se Jesus aí é o teu Senhor, por que você está passando por isso? É o tipo de judeu que se diz judeu, mas não é da sinagoga de Satanás. É o tipo de pessoa que, quando vê a outra no sofrimento, de vez de estender a mão e orar, ele vai lá para perturbar ainda mais. Ele vai lá para se aproveitar da fragilidade do outro que está sofrendo para expor uma humilhação ainda maior. Ele diz, onde está seu Deus? Eu mesmo já passei por isso. Eu lembro de uma situação que eu estava sem luz em casa, e uma pessoa veio na minha casa, um parente, me visitar, e aí foi acender a luz, não tinha luz, 3 talões de luz, R$150. Isso em 2009, eu morava em Rolândia, a luz cortada. Aí esse parente, de vez de ir lá e pagar a luz, sabe o que ele falou para mim? É por isso que eu não sou crente aí. Você é crente, cadê teu Deus? Que Deus é esse que você serve, que não te dá dinheiro para pagar nem a luz? Deu para você entender? Então tem alguns que são da sinagoga de Satanás, né? Algumas pessoas que... E isso existe dentro da igreja. Interessante, pastor, desculpa interromper, que eles acham que Deus faz tudo. Sim. Eles acham que Deus, qualquer coisinha que você precisa, Deus está fazendo, está morando lá, está fazendo, tá, como a vida deles, né? A vida deles vai bem, então acho que do crente também, porque tem Deus, vai melhor ainda, né? E não. Diferente, nós conhecemos as escrituras, eles não. Sim. Né? E nós somos sujeitos, né? Sim, a passar por todos os tipos de provação, assim como eles. Mas a diferença é que muitas das vezes Deus nos prova para servir de juízo e de pedra de tropeço para os outros. Sim. Você sabia que tem sofrimento que Deus permitiu você enfrentar para tratar com o ímpio? É. Você sabia disso ou não? Sabia? Quem sabia disso? Deus permite você entrar na prova para o ímpio, te atazanar, te perturbar, te julgar, para depois Deus pegar ele e dar uma surra nele. Uhum. Hã? Lembra dos amigos de Jó? Tormentaram Jó, né?
tentaram buscar resposta para o sofrimento de Jó, julgaram Jó, condenaram Jó. Ah, Jó, você ficou rico porque sua fé era vã, você ficou rico porque você roubava as viúvas. Está lá no livro de Jó, só você lê, os amigos de Jó. Você perdeu seus filhos porque você enganava o pobre, o necessitado. Aí chega num momento que quando Jó ora pelos seus amigos, que Deus vai virar o cativeiro de Jó, vai tirar ele daquilo lá, enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus vai também ter um diálogo com os amigos de Jó. E qual foi o diálogo que os amigos de Jó teve com Deus? Deus fez, ó, vocês não falaram que era reto de mim para Jó. Sabe o que Deus está dizendo lá? Depois você lê lá, Deus está dizendo para os amigos de Jó, vocês mentiram para Jó, vocês condenaram Jó, só que eu vi tudo, viu? Era tipo um recado mais ou menos assim, Jó suportou, se eu pegar vocês, será que vocês vão suportar o que Jó suportou? Vocês nunca perceberam isso no texto, né? Quando Deus fala para os amigos de Jó, vocês não falaram de mim o que era reto. Quer dizer, Deus está falando, tudo que vocês falaram para Jó é mentira, é balela, é julgamento, é apontamento, é juízo, é perturbação para o servo Jó. Já leram isso na Bíblia? Quem já leu? Está lá, não. Vamos lá, porque ver, pastor, coloca o capítulo 42 lá. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó. Deus está falando para quem isso aqui? Para os amigos de Jó. Tá? E oferecei um holocausto por vós. Olha só. Oferecei em holocausto por vós. E o meu servo Jó orará por vós. Porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura. Porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Olha o que Deus está falando para os amigos dele. Se ele não te perdoar, se ele não perdoar vocês do que vocês falaram para ele, eu vou tratar igual. E aí eu quero ver se vocês vão suportar. A gente só lê que Deus virou o cativeiro, mas não vê que Jó foi compassivo, Jó usou de compaixão, de misericórdia, orou por eles, aceitou. Se Jó não tivesse feito isso, a pancada viria sobre ele. É como Deus fez com Geazi, que tentou enganar o general Naamã, né? Lembra? Geazi correu atrás, Eliseu não quis as vestimentas, não quis... daí pra ver. Aí o Eliseu disse, meu espírito foi contigo, não adianta mentir para mim. Meu espírito foi com você quando você foi atrás de Naamã. Você gostou do que ele te deu, então fica com a lepra dele também de presente. Né? É esse lado da Bíblia que muita gente esconde, né? Que Deus não. Vamos lá. Tá entendendo? A gente tem que entender os dois lados. Tá entendendo? Aí aproveita que o outro está na prova para perturbar mais ainda. Irmão, se o seu irmão está na prova e você não pode ajudar, ora por ele. Às vezes Deus permite isso na vida da gente. Não. Para mostrar, né, para as pessoas que não são crentes, a glória de Deus em nossa vida, porque nós não vamos debater com eles como eles debatem com nós. Uma certa vez uma feiticeira me afrontou, né, por meses, sabe, fazia cada coisa terrível perto da minha casa, mas eu não ia discutir com ela. Não ia, ela me xingava tudo quanto era nome. Eu ia na igreja e orava. E através disso, ela viu o meu testemunho e morreu convertida. Glória a Deus, tá vendo? É a forma que Deus usou para a salvação daquela alma. Sim. Né? E às vezes a gente não entende o propósito. Olha lá. Eis que farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Isso aqui é muito forte, mas isso aqui é tratamento. Deus está dizendo que vai tratar com algumas pessoas e que essas pessoas viriam para adorar aos pés daqueles que foram humilhados, perseguidos, para que saibam que eu te amo. E geralmente é assim, irmão, tá? Essa expressão aqui não é que eles iam ficar só de joelho ali, aos pés daqueles crentes também. Aqui é uma expressão de alguém que um dia ia precisar. Porque geralmente é assim, a pessoa que você mais fala mal, mais julga, mais condena, você se aproveita que ela está passando por um momento difícil, talvez seja a pessoa que mais vai te ajudar no futuro. Também. Não é assim?
Pessoa que mais vai te servir no futuro. É por isso que eu falo, pelo menos, eu nunca desprezo ninguém. Pode ser um morador de rua, porque eu não sei se eu vou precisar dele amanhã. Não sei, irmão. Não sei se eu vou precisar. A pessoa pode... É ou não é? Eu não sei. Amanhã eu posso bater na porta daquela pessoa pedindo ajuda para ela. E daí? Então, esses aqui que se diziam judeus, mas não eram da sinagoga de Satanás, o próprio Senhor ia tratar com eles. Vamos para o verso 10. Como guardastes a palavra da minha paciência? Eu acho que é uma das coisas mais difíceis, né? Na hora da prova, da luta, da dificuldade, da adversidade, da perseguição, você guardar a palavra da paciência. Né? Às vezes nós somos apanhados pela ansiedade. Somos apanhados pela ansiedade do amanhã, a ansiedade da vitória, a ansiedade do milagre, e a gente não consegue ter paciência na hora da prova. Eu falei para minha esposa, Deus me ensinou muito, pastor Benedito, muito, vou colocar aí de uns 5 anos para cá, e olha que eu tenho 24 anos de crente. 24, vou fazer 25 anos na presença de Deus e 23 anos de pregador. Mas eu não tinha paciência, mas de 5 anos para cá Deus me ensinou. A minha esposa até às vezes fala para mim, nossa, você é tão cegado. Esse dia, né, de novo passando por uma prova aí, o carro quebrou, tá lá. Eu falei, a hora que tiver que sair, sai. Porque se antigamente, ai meu Deus, o que eu vou fazer, para onde eu vou, onde que eu vou fazer, ai Senhor, não, eu vou fazer o que estiver dentro da minha condição de fazer, da minha força. E se Deus quiser trabalhar em cima daquilo que eu tenho possibilidade, Ele vai trabalhar. Ele vai fazer o milagre. Mas tem gente que não tem paciência em nada. A Bíblia mesmo diz para nós não andar ansioso por coisa alguma. E a paciência é um fruto do Espírito, né? Então é importante isso. Sede paciente. Olha o que Paulo fala lá em Romanos 12, né? Alegrai-vos na esperança, sede paciente nas tribulação. E perseverar em oração. Amém? Também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Essa expressão aqui, tá, é muito usada na teologia arminiana para se referir ao arrebatamento. Tá? Esse é o texto que os arminianos, os pentecostais amam dentro da teologia arminiana. Já falei aqui um pouquinho sobre isso, sobre o pré-tribulacionismo e o pós. É esse texto aqui. Jesus está prometendo para a igreja de Filadélfia que vai guardar eles na hora da tentação. E o guardar aqui para a teologia arminiana é que eles não estarão na terra no tempo da grande tribulação. Aí eu já falei para vocês aqui, eu respeito quem é pré-tribulacionista, quem acredita no arrebatamento antes da grande tribulação. Legal, irmão, mas não vamos brigar por causa disso. Não vamos. Se você é pré-tribulacionista, já trouxe aqui um estudo sobre isso. Amém. Eu não sou. Eu já exponho abertamente a minha visão. Eu acredito que a igreja vai passar pela grande tribulação. Se você não acredita, esse é o versículo que eles usam para dizer que a igreja não estará na terra. Te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Só que aí que está o debate entre o pré e o pós-tribulacionismo. Nós estamos estudando Apocalipse, eu não posso fugir disso aqui. Qual que é o que diverge aqui? A palavra tentação. Porque aqui não é tribulação, tentação. Mas tentação e tribulação é a mesma coisa. Tá, então vamos para a segunda palavra que diverge, guardar. Guardar não significa ser tirado. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês pensarem. Deus mandou 10 pragas no Egito, sim ou não? Deus tirou o povo do Egito? Não, Deus guardou. Eles estavam lá. O templo foi destruído no ano 70. Lembra? Houve uma grande destruição. Mas a maioria dos judeus foram guardados. Lembra? Depois veio o imperador Nero, né? Que queimou lá. Muitos morreram, mas uma grande parte foi guardada. Então eu acredito nisso. Guardar para mim, para o dicionário é preservar. Tá? Guardar é proteger. Então o texto para mim não é claro, na minha opinião. Você não precisa concordar comigo. Para mim guardar não é tirar. Está escrito lá. Eu te guardarei da hora da tentação. Então essa ideia de dizer que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação
Eu já expliquei aqui, quem não estava na aula eu vou explicar. Nasceu de um sonho de uma mulher chamada Margaret MacDonald, lá nos meados do ano 1800. Ela tem 200 anos essa visão. E no ano 1870 virou doutrina teológica por um teólogo chamado Jacob Armínio, que nós chamamos de arminianos hoje, que difundiu a teologia pentecostal. Então quer dizer que a ideia do pré-tribulacionismo, quer dizer, do arrebatamento antes da grande tribulação, ela não tem mais do que 200 anos. Então durante 1800 anos, todos os homens de Deus acreditavam que a igreja ia passar pela grande tribulação. Será que eles estavam errados? Não sei. É você que tem que orar ao Espírito Santo e decidir. Durante 18 séculos, a igreja pregou que passaria pela grande tribulação. Aí no Brasil, o pré-tribulacionismo nasceu em 1910, quando a Igreja Assembleia de Deus foi fundada, foi a primeira igreja pentecostal, depois em 1911, a Igreja CPB, que é a Congregação Cristã do Brasil, e essas duas igrejas trouxeram para o Brasil o pré-tribulacionismo, que é o arrebatamento antes da grande tribulação, que tem aí um pouquinho mais de 100 anos. Então, estou sendo aqui bem claro. Pastor, se eu acreditar no arrebatamento antes da grande tribulação, tem alguma coisa a ver? Nenhuma coisa a ver. Eu posso acreditar? Claro que você pode acreditar. Ah, mas o senhor não acredita, não importa. Se o arrebatamento acontecer antes da grande tribulação, eu quero subir. Eu quero estar pronto para isso. Se não acontecer, eu tenho que estar pronto para passar pela grande tribulação. Entendeu qual que é aqui? Então nós não vamos brigar por causa disso. Como o povo briga na internet aí, eu sou pré, eu sou pós, não. Para que essa briga tem 500 anos aí de briga, vamos dizer assim, né? Entre doutrinas e doutrinas e doutrinas, e só do arrebatamento tem 200 anos de briga aí. Nós não vamos resolver numa aula. Então, se você é pré, glória a Deus. Se você subiu, eu pego no teu pé e subo junto. Opa, estamos juntos no arrebatamento. Se não acontecer, se prepara. Eu só não posso chegar aqui numa aula de teologia e ser dogmático e dizer, não, eu sou pré e não vou ensinar que existe uma outra visão que diz que a igreja vai passar pela grande tribulação. Imagina se o arrebatamento não acontece, pastor? É uma possibilidade. Se não acontece, nós estamos certos, os que creem há 18 séculos estão certos, aí imagina aquele que achou que ia ser arrebatado não foi, como é que ele vai lidar com a grande tribulação? Como vai ser o comportamento dele? Então, acho que é uma questão que a teologia devia trazer, a igreja devia trazer para esse entendimento, e deixar de ser dogmático. E se quem crê no pré-tribulacionismo subir, vamos subir junto, e que se não acontecer e for pós, nós vamos passar junto, que é melhor a igreja estar preparada para qualquer uma das ocasiões. Isso não muda nada. Se a sua santidade e obediência te conduzir a um arrebatamento antes da grande tribulação, glória a Deus por isso. Olha que coisa gloriosa, vamos subir. Tocou a trombeta, subiu. Ô glória! Mas se isso não acontecer, você está pronto para o governo do anticristo? Você vai aceitar a marquinha da besta ou não? Pastor, eu vou perguntar uma coisa rapidinho. E esses países que sofrem com guerra, assim, e se eles pegarem e falarem assim, vamos acabar com toda as guerras? as guerras, daí é a hora que A falsa paz. falta paz. Os 3 anos e meio do início da grande tribulação será um governo de paz, uma falsa paz, estabelecida não só na questão da guerra, mas da economia, da política e da religião. Eu sempre vou falar aqui para vocês até o final do curso, tem 4 aulas um pouco aí, vocês têm que entender. A manifestação do anticristo não vai se dar por guerra, por economia fracassada, por religião dividida. O anticristo ele tem que governar os 3 maiores poderes que regem a terra, que é a política, a economia e a religião. E se ele tiver domínio sobre essas 3 áreas, ele vai produzir uma sensação de paz sobre a terra. E essa é a ideia, que a gente tem que estar atento, porque quando alguém começar a aparecer no cenário e resolver todos os problemas aí das nações, aí, enfim, ele vai ser amado por muitos. Mas os crentes em Cristo Jesus têm que entender que esse é o anticristo.
esse governo que está produzindo essa falsa paz, essa falsa economia, essa falsa religião aí ecumênica, né? Unindo todas as religiões, essa política governada por um governo só, por uma moeda só, que nem o Lula estava querendo fazer aqui no nosso continente. Anticristo, filho. Falso profeta, besta. A vinda do Senhor, ela é antecedida pela uma falsa paz. Então, o maior sinal que Jesus está voltando é quando as coisas começarem a dar tudo certo, irmão. Quando as coisas ficarem bom para todo mundo, aí você não adianta olhar para o céu e dizer, é Deus. Não, é o capeta mesmo que está preparando o palco para poder se manifestar. A gente tem que entender que até lá as coisas vão piorar para alguém resolver tudo isso aí. Tá? Qual que é o projeto de Satanás? Vamos lá, do anticristo. É muito sério que eu vou falar aqui. Primeiro, isso aí até no comunismo. Entendeu? Primeiro produz o caos. Leva todo mundo à miséria, todo mundo à escassez, todo mundo à luta, dificuldade. Depois aparece alguém para resolver tudo. Porque só assim você vai amar a pessoa. Deu para você entender? Quando você está com a vida arrebentada, não tem dinheiro, não tem onde morar, não tem o que comer, aparece alguém, te dá onde morar, te dá o que comer, te dá o que você precisa. Você vai falar mal dessa pessoa? Essa é a ideia do anticristo. Primeiro vem o caos, depois vem a falsa paz. Porque ele precisa ser amado. Você imagina você discutindo com alguém sobre o anticristo? Vou dar um exemplo. A pessoa vai falar para você, como é que você vai falar mal de um cara desse? Rapaz, você não tinha nada, agora a gente tem tudo, pode tudo, faz... Perigoso até ser morto. A pessoa te mata. Como é que você está falando um negócio desse? Está entendendo? E essa é a realidade. Né? A maioria dos ditadores no mundo, eles produziram o caos para depois governar. Porque o governo, isso aí é diabólico, o governo que eu estou dizendo aqui é muito sério que eu vou falar. O governo sabe que para dominar pessoas, as pessoas têm que estar no caos. Quanto mais pobre, mais miserável, mais dependente do Estado. Você está entendendo? Então, quanto mais ruim ficar para você, melhor para o governo, porque ele tem mais domínio sobre você. Né? Até esse dia eu ouvi um cientista falando que assim será. Ele não era crente, mas ele estava falando de governo, mas eu vou usar isso aqui para vocês. Olha que coisa extraordinária que ele estava falando aqui sobre como dominar pessoas. Por exemplo, você pega um monte de rato, faminto, deixa eles tudo com fome. Pega lá, o Valdir, 1000 ratos, faz um buraco, um poço, e joga 1000 ratos famintos. O que vai acontecer ali? Um vai começar a comer o outro. Sim ou não? Um vai começar a comer o outro. E aí vai indo. Quando sobrar só os últimos 2 mais fortes que sobreviveu, eles tiram os 2 do buraco. E soltam os 2 para correr. O que vai acontecer com aqueles 2? O instinto animal de matar os outros entrou nele. Então ele não vai comer mais o fruto da terra. Ele não vai comer mais ração. Ele não vai mais comer alimento. Ele não vai mais... Ele vai atrás de outro da mesma espécie para destruir. É isso que o anticristo vai fazer. Deixa todo mundo na miséria, como acontece, e daqui a pouco eles estão se matando entre si. É assim que se governa no comunismo, na ditadura e no governo do anticristo. Isso é muito sério, irmão. Aí você pega os mais fortes e solta. Eles não vão mais atrás de alimento, eles vão atrás de destruir os outros. Isso é o quê? O governo do anticristo tem que estabelecer uma ideologia só. Se você é contra, você morre na mão do outro. Ou você faz parte do bando, ou você é executado. Tá entendendo? Hoje você não vê aí, quem acompanha aí rede social, sabe o que eu estou dizendo. O cara vai lá fazer uma entrevista, quem foi mais importante para o Brasil, Princesa Isabel ou Érica Hill, que é aquela travesti lá, deputada? Os petistas têm a coragem de dizer, não, Érica Hill. Você vê o nível de... Quem é mais importante para o Brasil? Os cantores evangélicos que trazem um louvor, né? Ou o Pablo Vittar? Não, Pablo Vittar.
Anitta. Aí você fala, como que uma pessoa tem coragem de falar isso? É porque ela já está ideologizada, já está enraizada. A mente dela já foi dominada por uma ideologia. E se você confrontar ali no tete a tete, é para você tomar um tiro, uma facada. Porque colocaram num buraco e fizeram isso que fizeram com os ratos. Agora soltou, o que essas pessoas querem? Elas matam pelas suas ideias. Isso tem dentro da igreja, por exemplo, tem igreja aqui no Brasil evangélica que é assim. Agora que está mudando. Pega aí há 10 anos atrás, Michele, você ia numa congregação cristã, ixi, se você falasse que era do pronto-socorro de Jesus, da Assembleia de Deus, você é ridicularizado. Você não vai para o céu, não. Não é assim, pastor? Não, salvação é só na CPB. Aí você ia na Deus e Amor, não, essas igrejas mundanas, salvação é só na Deus e Amor. E por que os membros falam isso? Porque eles são ideologizados, eles são os idiotas, que são, a mente deles são preparadas para crer naquilo. E aí eles saem saem do casulo e dão uma olhada e dizem, não, salvação é só aqui. Como se Deus tivesse patenteado a salvação para uma instituição religiosa. É triste dizer isso, mas é a verdade. Ainda existe no Brasil Testemunho de Jeová, Deus e Amor, Congregação Cristã Adventista. Para eles salvação é só nessas igrejas deles. Isso é heresia, isso é pecado. Vou falar. Eu mesmo, eu tinha a mente tão fechada que se eu visse um irmão de bermuda, eu falava, vou desviar. Tá vendo? Tá vendo? A mente já estava sendo cauterizada. E não saudava não, eu não saudava. Aí. Hoje a mente já é muda. Muda. Mas porque o Espírito Santo trabalhou, senão você estava até hoje nessa. Você imagina? Tá desviado. O dia que você foi cortar lá na chácara, viu de bermuda, você não falou tá desviado. Pastor, o pai da Bruna também, ele é da congregação cristã, né? E ele, muitas vezes ele critica, tanto eu quanto a Bruna, por alguns pontos. E a gente começa a confrontá-lo, não confrontar assim na parte má, né? Mas nas escrituras. Sim. E hoje em dia a cabeça dele mudou bastante em relação à denominação de igrejas. Justamente porque a gente, tanto eu quanto a Bruna, a gente lê muito e a gente procura falar o que está escrito, não pela placa da igreja. Sim. E aonde ele está mudando um pouco a visão. Porque ele está sendo confrontado pela palavra, que eu estou dizendo. Vai brigar. Que nem eu falo para vocês aqui. Vocês podem discordar de mim naquilo que eu penso. Quando eu falo assim, eu creio assim, eu penso assim, vocês podem discordar, direito de vocês. Mas quando eu digo está escrito, aí você briga com o texto. Não briga comigo, não. Todas as vezes que eu apresentei qualquer doutrina bíblica, apresentando texto e contexto para vocês, aí vocês têm que brigar com a Bíblia, não é comigo. Quando a Bíblia não é muito clara em determinado assunto, como eu acabei de falar aqui do pré e do pós, existem duas visões aqui, aí eu tenho o direito de expor o que eu penso. Você não é obrigado, né, pastor? Não é obrigado. Você não é obrigado. Agora, a questão é, o que está escrito, briga com o texto. Não fui eu que escrevi. E se você quer que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, que foi o Espírito Santo que inspirou homens de Deus para poder ensinar a igreja, aí o problema é seu, se você não crê. Aí é você e Deus. Não vai ser comigo que você vai. Não vai ser comigo, né, pastor? Nem com o senhor que vai. É com a Bíblia. Eu não tenho. E nem eu falo, o que a Bíblia fala que é pecado e acabou. Não tem conversa.